Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje a gente vai dar sequência aos estudos que a gente começou semana passada sobre História do Brasil e vamos tratar especificamente da independência do Brasil e do Império Brasileiro. Pessoal, como a gente viu na última aula, no ano de 1808, a família real portuguesa migrou de Portugal para o Brasil, tornando o Rio de Janeiro a nova capital do Império Português. O período que o Dom João esteve aqui no Brasil é chamado de período joanino, e ele vai do ano de 1808 até o ano de 1821, quando parte da família real portuguesa retorna para Portugal. Durante esse período em que o centro do poder do Império Português estava concentrado aqui no Brasil, várias medidas são implementadas aqui, como a abertura dos portos, a criação de instituições como o Banco do Brasil, a Imprensa Nacional, há uma expansão territorial também. O Império Português, a partir do Brasil, anexa outros territórios, como a Guiana Francesa e a Banda Oriental. A Banda Oriental era como era denominada a região do atual Uruguai. Então, esses territórios, eles passam a fazer parte do Império Português, subordinados ao Reino do Brasil. A presença do Dom João aqui, ela acaba durando, então, até 1821, quando o monarca acaba retornando a Portugal, seguindo as reivindicações da Revolução Liberal do Porto. Esse movimento revolucionário, ele assumiu o legislativo de Portugal a partir daquelas ondas, liberais, aqueles movimentos liberais que ocorreram na década de 1820 na Europa, e eles começaram a impor medidas que iriam estabelecer uma constituição para Portugal e limitar os poderes do Dom João. Porém, mais do que isso, a Revolução do Porto e as cortes portuguesas que assumiram o poder durante esse período, elas começaram a tomar medidas que visavam recolonizar o Brasil, ou seja, fazer com que aqueles direitos adquiridos pelo Estado brasileiro durante a presença da família real aqui no Brasil, como a própria abertura dos portos às nações amigas, a diversificação do comércio, que foi consequência dessa abertura, e a própria elevação política jurídica do Brasil ao status de reino, deixando de ser colônia, todas essas medidas elas queriam ser revertidas pelas cortes, porque, afinal de contas, essa instituição representava, em sua maioria, os interesses das elites portuguesas que tiravam vantagem do antigo pacto colonial. Essas medidas, essa tentativa de recolonização, ela acabou causando descontentamento entre as elites brasileiras que estavam tirando proveito de todos esses avanços provenientes da transferência da família real portuguesa para cá. Então, essa elite brasileira descontente começa, a partir do encrudescimento da intervenção das cortes, a articular cada vez mais uma independência. Quando o Dom João retorna para Portugal, em 1821, como eu disse, parte da família real permanece no Brasil. Que parte é essa? O Dom João deixa aqui no Brasil o príncipe herdeiro de Portugal, que era o Pedro de Alcântara. O Pedro de Alcântara, ele vai ser o futuro, Dom Pedro I. Naquele momento, ele era o filho mais velho do Dom João e o herdeiro de toda a corte portuguesa, de toda a coroa portuguesa. Então, o Dom João, ele retorna para Portugal, porém, ele deixa seu filho aqui como regente do reino do Brasil, como príncipe regente. O controle do Dom Pedro sobre o território brasileiro, ele também começa a ser minado pelas cortes, que estava desejosa de que toda a família retornasse a Portugal e que o Brasil mantivesse aquele sistema administrativo do antigo sistema colonial.
Então, as cortes elas começaram a pressionar o Dom Pedro a retornar também a Portugal. Com essas iniciativas da corte e pelo próprio retorno da família real portuguesa para Portugal, ocorre uma divisão entre as elites brasileiras em dois grupos, o chamado Partido Português e o chamado Partido Brasileiro. Em linhas gerais, cada um desses grupos defendia o alinhamento ou a Portugal, no caso do Partido Português, ou a defesa dos interesses brasileiros, no caso do Partido Brasileiro. Esses dois grupos eles começaram a ter atritos entre si e começaram a disputar a influência do Dom Pedro enquanto regente do Brasil. Enquanto o Partido Brasileiro gostaria de influenciar o regente a favor da causa brasileira, da manutenção das liberdades do Brasil e, quiçá, uma independência, o Partido Português acabava por tentar influenciar o príncipe regente em continuar a subordinação do Brasil para com Portugal e acatar as diretrizes impostas pelas cortes. Vale dizer aqui que o Dom Pedro de Alcântara, quase falei Dom Pedro I, ele ainda não era Dom Pedro I. Ele era fiel a seu pai e às diretrizes, né, do Império Português. Só que ele progressivamente ele acaba transferindo a sua lealdade à causa brasileira. Por quê? Porque, ele estava sendo influenciado por aqueles indivíduos que estavam ao redor dele, principalmente um sujeito chamado José Bonifácio, que ele era um defensor da causa brasileira e começa a fazer parte do gabinete do Dom Pedro, né? E também o Pedro de Alcântara, ele acabou a ficar desgostoso com as cortes que também zombavam abertamente dele lá em Portugal. Tipo, o que é esse cara ali querendo ser príncipe regente do Brasil e tal? Então, o Dom Pedro começou, né, a partir dessas tentativas de intervenção das cortes e da maior influência que o Partido Brasileiro começou a exercer sobre ele, o Dom Pedro começou a ficar mais leal à causa brasileira. Um demonstrativo dessa lealdade ocorreu em 9 de janeiro de 1822. Nesse dia aconteceu o chamado Dia do Fico. O Dom Pedro ele havia recebido um ultimato das cortes portuguesas que exigiam que ele, de uma vez por todas, deixasse a regência do Brasil e retornasse a Portugal. Porém, o Dom Pedro ele acabou sendo muito influenciado pela sua esposa, a princesa Leopoldina, que favorecia o Partido Brasileiro e encorajou o marido para que ele permanecesse no Brasil. Além do mais, houve representações públicas das elites políticas do Reino do Brasil, que pediam e falavam que o povo estava pedindo encarecidamente que o Dom Pedro permanecesse em suas terras. A resposta do Dom Pedro a esse ultimato ocorreu então nesse dia 9 de janeiro de 1802, quando ele declarou publicamente a seguinte frase: "Como é para o bem de todos e para a felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que eu vou ficar." Depois dessa decisão do Pedro, que claramente desafiou o ultimato da corte portuguesa, houve um movimento de resistência de indivíduos, de soldados portugueses que estavam assentados aqui no Brasil sob o comando de um sujeito chamado Jorge de Áviles. Esses indivíduos eles acabaram se levantando contra ao imperador, buscando prendê-lo e o levá-lo à força para Portugal, porém esse movimento ele foi contido por cerca de 10 mil brasileiros armados que se levantaram em favor ao futuro imperador Dom Pedro e contrário a essas tropas portuguesas que tentaram prendê-lo. Logo após o Dia do Fico, o Dom Pedro acabou nomeando
o José Bonifácio de Andrade como seu conselheiro mais próximo. Esse cara, que era líder dos liberais brasileiros que desejavam uma maior soberania desse território, ele começou a exercer um papel quase paternal com o Dom Pedro, se tornando o seu conselheiro mais leal, né? O Dom Pedro ele começou a considerá-lo seu conselheiro mais próximo. A partir da aproximação entre do Dom Pedro com o José Bonifácio, essa aproximação mais efetiva, começou-se vários desafios e vários afastamentos do Brasil para as cortes portuguesas. Porém, a ruptura definitiva do Brasil com Portugal só veio acontecer em 7 de setembro de 1822. Em setembro de 1822, o Dom Pedro ele não estava no Rio de Janeiro. Ele havia se dirigido à província de São Paulo numa viagem oficial junto com uma grande comitiva. Enquanto Dom Pedro estava viajando, a regência do Brasil passou para sua esposa, a princesa Leopoldina. Durante a viagem, o gabinete no Rio de Janeiro acabou recebendo uma nova exigência das cortes portuguesas que obrigavam que ambos, a princesa Leopoldina e o príncipe Dom Pedro, retornassem a Lisboa. Logo após esse ultimato, a princesa Leopoldina acabou convocando um conselho de Estado, ali, né, membros do seu gabinete em Portugal, e através dessa reunião que eles tiveram, né, que a Leopoldina presidiu, acabou-se decidindo a separação definitiva entre Brasil e Portugal. Esse Conselho de Estado que se reuniu acabou ali assinando a Declaração de Independência do Brasil. Nota-se que até aí o Dom Pedro não estava participando de nada. Depois dessa reunião, foi enviada uma carta assinada pela princesa Leopoldina e outra pelo José Bonifácio, tá? Então, duas cartas, e essas cartas foram enviadas para o Pedro em sua viagem, contando todo o ocorrido. Olha, a gente recebeu um ultimato, a gente se reuniu aqui e a gente decidiu se separar definitivamente de Portugal. O Dom Pedro, que estava em viagem, né, ele estava no dia 7 de setembro às margens do Arroio Ipiranga, quando ele teria recebido essa carta do José Bonifácio e da Leopoldina, e ele acabou vendo, né, que nessa carta as cortes haviam anulado todos os atos governamentais que o Dom Pedro havia promovido nos últimos dias, né, nos últimos meses, e exigia seu retorno para Portugal. Quando que o Pedro leu aquilo, ele tomou consciência de que estava em movimento no Rio de Janeiro um plano de separação. O Dom Pedro ele já estava de saco cheio, né, de todos os acontecimentos, de todas as exigências das cortes, e também ele estava num momento, né, de fragilidade, ele estava com uma disenteria muito grave, e ele acabou em fúria, com toda a glória em cima de uma mula, declarando a independência do Brasil, brandando com a espada a frase independência ou morte. Após a declaração de independência, uma série de conflitos acabou ocorrendo pelo Brasil, principalmente nas capitais, que foi o que a gente pode denominar de uma guerra de independência, porque houve resistência de tropas portuguesas diante essa tentativa de imposição e ruptura do novo governo brasileiro, agora sob comando do imperador Dom Pedro I. Essas guerras de independência elas vão durar aproximadamente até 1825, tá? Mas isso a gente vai tratar à medida que as aulas vão andando. Mas vale dizer que uma vez que o Dom Pedro rompeu com Portugal, ele acabou sendo coroado em 1º de dezembro de 1822 como imperador do Brasil, lá no Rio de Janeiro, com sua esposa, Dona Leopoldina, sendo coroada também como imperatriz. Esse movimento ele deu início então ao chamado Império do Brasil. O Império do Brasil, ou Império Brasileiro, é um período bastante longo da nossa história que vai de 1822, quando ocorreu a independência, até o ano de 1889,
quando há a proclamação da República e a alteração no regime de governo. Esse período do Império Brasileiro ele é dividido em 3 fases. A primeira delas é o primeiro reinado, que vai de 1822 até o ano de 1831, que é o período de governo do Dom Pedro I. Após esse primeiro reinado, há um período chamado de período regencial, que vai de 1831 até 1840, que é o recorte do período imperial, no qual o imperador Pedro II, né, que vai se tornar o Pedro II, era uma criança, né, e haviam regentes governando em seu nome. O terceiro período do Império Brasileiro é o chamado Segundo Reinado, que vai de 1840 até o final do Império Brasileiro, em 1889, que é justamente o período em que o governo brasileiro está sob mando do imperador Dom Pedro II. Falando sobre o primeiro reinado, né? Então esse período que vai de 1822 a 1831. Essa fase ele foi o período de consolidação da independência do Brasil. Ou seja, é nesse período em que medidas de sedimentação ou de fortalecimento do novo Estado são colocadas em prática, ok? Porque haveria de ser necessário, né? Tinha que ser necessário você criar instituições, criar modelos governativos que iriam moldar o que seria esse novo Estado brasileiro separado de Portugal. Politicamente, durante esse período havia uma disputa entre 2 grupos políticos que lutavam pelo poder dentro do Brasil, que era o Partido Português, né, o Partido Imperador e o Partido Brasileiro, que era a oposição. Nesse ponto, vai haver uma diferenciação entre o que era o Partido Português, lá de antes da independência, e o Partido Brasileiro, de antes da independência. O Partido Português, nesse momento, era um partido que defendia a autoridade do imperador, ou seja, defendia que o poder do Estado brasileiro continuasse nas mãos do Dom Pedro. Já o Partido Brasileiro, ele vai dizer que não, que o poder do governo brasileiro deve ser redigido por pessoas brasileiras. Porque, afinal de contas, o Dom Pedro I era português e, inclusive, herdeiro do Império Português. Então, haviam essas 2 tendências que acabavam disputando espaço dentro das instituições políticas aqui, do aspecto político do primeiro reinado. Um ponto que vale considerar até sobre a própria questão de partido português e partido brasileiro é que esse partido não é a mesma coisa do que aquele partido que a gente está habituado hoje em dia, de partido político. Essa concepção de partido é mais voltada à ideia de tomar partido a uma causa, tá? Não havia uma instituição com um regimento dizendo esse é o partido português, esse é o partido brasileiro. Não, seriam pessoas que se identificavam com determinado posicionamento político, certo? Então, tomar partido, tenham isso em mente porque, né, é importante. Como eu acabei de falar para vocês, a independência do Brasil, ela ocorreu basicamente como um movimento de gabinete. Não houve quase nenhuma participação popular. Só que esses 2 grupos, tanto o Partido Brasileiro quanto o Partido Português, eles se envolveram no processo. O Partido Brasileiro ele era mais radical, ele defendia uma ideologia liberal, democrática, quase republicana, tá? Ou seja, havia dentro do Partido Brasileiro indivíduos que queriam reproduzir aqui um modelo republicano, ao molde do que aconteceu na França revolucionária, mas havia também dentro do Partido Brasileiro pessoas que defendiam que não precisava ser tão radical assim, mas haveria de existir uma monarquia constitucional, ou seja, esse monarca que foi coroado como imperador do Brasil deveria ao menos ter uma constituição para limitar os seus poderes. Já o Partido Português ele era mais conservador
e ele era formado por funcionários públicos e comerciantes portugueses que defendiam que esse novo Estado brasileiro deveria ser legitimado pela figura do imperador, ou seja, o imperador que seria o centro, a figura de referência dentro desse novo Estado brasileiro, e não a população ou uma Assembleia Constituinte. Vamos concentrar no imperador. Esses dois grupos eles entraram em choque logo após a independência. Em 1823, um ano depois da ruptura do Brasil com Portugal, iniciou-se os trabalhos de uma Assembleia Constituinte, né, para criar-se, por fim, uma Constituição para o Brasil, só que havia então aquela discordância. Vamos dar plenos poderes ao imperador nessa Constituição ou vamos limitar os poderes desse cara, certo? Então, esses indivíduos eles começaram a entrar em atrito dentro dessa Assembleia, só que ficou claro nessas reuniões, nessa Assembleia, o predomínio do Partido Brasileiro. Essa posição do Partido Brasileiro em limitar os poderes do imperador acabou o incomodando cada vez mais. E o Dom Pedro acabou reagindo de forma bastante violenta. E em novembro de 1823, ele acabou fechando a Assembleia Constituinte e ordenando a prisão de vários deputados que haviam adotado uma postura mais voltada à limitação dos seus poderes. Logo após a prisão desses indivíduos, o Dom Pedro impôs uma nova Constituição, ou seja, ele falou então que essa Constituição aí tá muito liberal, tá limitando muito os meus poderes, então prenda a galera e eu vou botar uma Constituição, né, que eu quero. O Brasil vai ter uma instituição que eu quero. Essa nova Constituição foi outorgada em 25 de março de 1824 e o primeiro conjunto de leis do Estado brasileiro já partia de uma atitude bastante autoritária, porque estava acontecendo uma discussão bastante liberal, né, aos moldes iluministas, com avaliação, onde as leis da maioria iriam prevalecer, mas quando o imperador notou que essa iniciativa ia limitar os seus poderes, ele acabou utilizando a força para fechar essa instituição e promulgar um conjunto de leis que o favorecia. Como que foi essa primeira Constituição do Brasil? Isso é muito importante, tá, gente? Tenham em mente esses pontos, tenho bem claro esses pontos que eu vou passar para vocês a partir de agora. Essa nova Constituição adotava no Brasil um sistema governativo nos moldes de uma monarquia constitucional, hereditária e vitalícia. Ou seja, vai haver uma monarquia, ou seja, vai haver um rei, no caso aqui um imperador, né, que vai ter poder vitalício, ou seja, enquanto ele viver, ele vai ter esse poder, e esse poder vai ser transmitido de forma hereditária para os seus filhos, certo? Há uma Constituição que vai estabelecer um conjunto de leis, né, no qual o imperador e os outros indivíduos do Estado brasileiro terão que seguir. O modelo dessa monarquia constitucional vai ser imperial, ou seja, vai haver um imperador. Como que esse poder se distribuiu por essa nova Constituição? O imperador, ajudado por ministros da sua escolha, era o chefe do executivo. Ou seja, lembra daquela divisão, né? Executivo, legislativo e judiciário, certo? Então, nessa Constituição, o poder executivo era concentrado no imperador. Entre suas atribuições, o imperador poderia distribuir títulos de nobreza e nomear os governadores das províncias, ou seja, dos estados do Brasil. Nesse sistema, o Brasil ele se tornava um estado unitário. O que isso quer dizer? O Brasil não era uma federação. As unidades do Estado brasileiro, ou seja, as províncias, 11 estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, elas não tinham um poder federativo, elas não tinham independência, elas dependiam
do poder unitário do Estado brasileiro, ou seja, há uma forte centralização de poder na figura do imperador, e esse poder ele se espalhava por todos os outros estados. Isso é importante. Já o poder legislativo, ele era formado por deputados e senadores que eram eleitos pela população pelo período de 3 anos, né? 3 anos, no caso, os deputados. Os senadores, eles tinham um mandato vitalício, eles eram eleitos, né? Depois de eleitos, eles eram avaliados pelo imperador, ou seja, o imperador poderia vetar ou não o senador que havia sido eleito, e após a nomeação do imperador, o senador, ele permanecia no cargo para sempre. Porém, todo esse sistema eleitoral e a própria candidatura dos indivíduos era censitária, ou seja, era necessário comprovar determinado rendimento para votar, né, e um rendimento maior ainda para ser candidato, certo? Além de que era obrigatório ser homem e católico. Então havia essas limitações dentro desse sistema democrático. Por fim, o poder judiciário ele era formado por um Supremo Tribunal, né, que era formado por juízes também nomeados pelo imperador. Ou seja, percebam que havia dentro dos 3 poderes uma forte presença do imperador, ok? Essa influência do imperador, outorgada e confirmada por essa Constituição, ela é ainda aumentada com o estabelecimento de um 4º poder, que era o poder moderador. Então, aquelas ideias de Montesquieu, iluministas, de 3 poderes, o Brasil resolve inovar e cria um 4º poder. O poder moderador, ele era exercido também pelo imperador, e ele foi criado com a justificativa da manutenção do equilíbrio entre os outros poderes, ou seja, o imperador ele vai manter, né, ele vai ser o moderador entre os outros 3 poderes. Só que assim, na prática, esse poder moderador ele era uma forma de constitucionalizar, ou seja, botar na legislação um mecanismo de intervenção direta do imperador nos outros poderes, o que colocava todo o sistema de Estado do Brasil à mercê da vontade pessoal do Dom Pedro. Essa Constituição, então, ela acabou estabelecendo um certo absolutismo constitucional. Meio louco, né? O Brasil adora fazer essas coisas. Havia uma Constituição, mas havia também um Estado unitário, centralizado e extremamente autoritário, com a autoridade do Dom Pedro I sendo imposta sobre os demais poderes a partir de uma série de medidas que estavam colocadas na Constituição. As atitudes autoritárias do Pedro, né, do imperador Dom Pedro I, acabaram levando a um descontentamento da população. Em 1824, na província do Pernambuco, a revolta da população sobre essa imposição, principalmente da imposição de representantes do imperador nos estados, acabou gerando uma rebelião. Em 2 de junho de 1824, liberais republicanos de Pernambuco se reuniram para proclamar uma república na região. Dentre os líderes desse movimento estão o famoso Frei Caneca. A província do Pernambuco acabou se aliando à província do Rio Grande do Norte, à província da Paraíba e à província do Ceará, e eles acabaram estabelecendo a chamada Confederação do Equador, que tinha, né, como objetivo, então, formar essa república aos moldes liberais. O movimento ele acabou durando pouco, porque a rebelião ela foi contida pelo governo central e os seus líderes, incluindo o Frei Caneca, acabaram sendo presos e mortos. A contenção desse movimento pernambucano ele não causou a paz esperada no governo central do Brasil. As elites liberais,
que, né, estavam sob influência do iluminismo, elas estavam cada vez mais descontentes com as atitudes do imperador. E eles reivindicavam maior liberdade para as províncias e para as camadas médias da população. Então, o que mais incomodava essa população, essas elites, era a intervenção do poder central nas decisões provinciais. Lembrem disso, é importante. Para piorar toda a situação, em 1822, o Dom João VI, rei de Portugal, acaba falecendo. E o herdeiro direto do trono português era o Dom Pedro. Então, devido ao imperador do Brasil ter rompido com Portugal, acabou gerando lá em Portugal uma crise sucessória lá naquele reino. Por quê? Porque, cara, a gente vai dar a gente vai dar a coroa de Portugal para um cara que rompeu com a gente e levou embora consigo a nossa principal colônia, nosso principal território. Não dá, né? Então isso acabou gerando uma crise sucessória lá. Nesse mesmo período rola uma outra crise, né, lá na província Cisplatina, que é o atual Uruguai, que havia sido anexado, né, lá durante o período em que o Dom João VI estava aqui no Brasil, pelo Império Brasileiro. Então os habitantes daquela província, eles se revoltaram contra a autoridade do Pedro I e declararam a sua independência, constituindo assim a República Oriental do Uruguai. Devido a essa série de crises, o Dom Pedro ele passa a se agarrar ainda mais ao partido português para manter o seu autoritarismo. Só que, por um lado, né, diversos jornais de oposição começam a se multiplicar pelo país, tecendo diversas críticas ao imperador. Então, olha como que a história ela é muito orgânica, né? A mídia, a circulação de informações que começam a se expandir pelo Brasil lá com a chegada da família imperial portuguesa aqui, agora começam a ser utilizadas para criticar o imperador, para agravar ainda mais. Em março de 1831, ocorre a chamada Noite das Garrafadas, que foi um conflito aberto no Rio de Janeiro entre partidários do Dom Pedro e a oposição, né? E os populares que estavam se colocando contrário ao Dom Pedro diante a todas essas crises que estavam acontecendo. Tudo isso acaba levando a abril de 1831. O Dom Pedro, acuado pela opinião pública, né, ou seja, satirizado pelos jornais e contestado pela população, acaba renunciando o título de imperador do Brasil em favor do seu filho, o também Pedro de Alcântara, que naquele momento possuía apenas 5 anos de idade. Esse movimento de renúncia acaba colocando um ponto final no primeiro reinado do Brasil e inicia o chamado período regencial, que, em vez de estabilidade, acaba se tornando um dos períodos mais conturbados da história brasileira. Após esse fato, o Dom Pedro acaba retornando para Portugal para assumir o trono português, e esse fato, além de pôr fim ao primeiro reinado, também encerra a nossa aula de hoje, que já está gigante, tá? Essas são aquelas aulas, pessoal, que são longas, mas são necessárias, porque a gente precisa, né, que nem eu disse para vocês lá na primeira aula, vai ter momentos em que eu vou precisar sintetizar bastante coisa em alguns únicos momentos, e esse vai ser um deles, tá? Eu espero contar com a paciência de vocês. Eu sei que não é o ideal, não é ideal nem para mim. Eu sinto que à medida que o vídeo vai avançando, eu vou perdendo o fio de raciocínio mais vezes, eu vou enrolando mais, porque não é o ideal, mas acontece, né? A gente precisa desses momentos fazer o quê? Então, pessoal, encerramos hoje a nossa aula. Tenham uma ótima semana e a gente volta a conversar semana que vem. Até mais!